Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Daremos início à nossa terceira aula. Nessa terceira aula, a gente vai falar um pouquinho sobre o trabalho do AEE e das adaptações curriculares, né? Essa discussão sobre a adaptação do currículo, que envolve muito a ação do AEE, né? Do profissional do AEE, nas escolas, tá? Então, essa aula, ela compõe o terceiro momento da nossa disciplina, então, relacionado ao terceiro texto, que é a escola inclusiva, estratégias para a fazer frente a ela, adaptações curriculares, tá? Essa discussão de adaptações curriculares, ela é um grande paradoxo, né, nas escolas, porque a gente encontra ainda muita resistência, né, dos educadores e até dos gestores em realizar adaptações curriculares. E aí a gente se pergunta, né, legalmente, pedagogicamente, a adaptação curricular já é um direito desse aluno. E por que então que há tanta resistência, né? E aí eu fico me perguntando, falta de conhecimento, sabe, falta de como saber fazer, né? Resistência, dos professores, dos educadores em adaptar um novo conteúdo, uma nova metodologia, ou às vezes é a secundarização para o trabalho do professor do AE, né? A gente tem muitos relatos que falam que o professor do AE é o responsável pela adaptação. Sim, ele é responsável juntamente com toda a equipe que atende o aluno, né? Mas muitas vezes esse aluno com deficiência, ele fica atrelado, então, ao professor do atendimento especializado, e esse é um dos mitos que a gente tem que buscar superar, né, que o aluno com deficiência, ele é o aluno da instituição, né, ele é o aluno da nossa sala de aula, e todos os atores dentro da escola, então, irá contribuir para o seu desenvolvimento, para a sua escolarização. Tá? Então, ainda a gente tem bastante resistência, só que é importante dizer que o profissional do AE, ele é um dos principais atores que vai pensar sobre essa inclusão, sobre essa adaptação do currículo, sobre estratégias diferenciadas, então, para que o aluno tenha acesso ao conteúdo, né? O texto que a gente, né, vai debater hoje, ele fala um pouquinho desse contexto da inclusão, né? O que que é inclusão? Pensar, então, em acesso, né, ao conhecimento, acesso à escola e acesso ao conteúdo escolar, né, de alunos com deficiências, transtorno do espectro do autismo, altas habilidades e também alunos em situações de vulnerabilidade sociais. Esses também podem ter acesso a um currículo um pouco mais individualizado. Existe uma lei que prevê isso? Não, mas muitas vezes o bom senso pedagógico cabe, né? Às vezes, naquele momento, o aluno está enfrentando um momento de dificuldade, né, escolar, não um transtorno, uma dificuldade. As dificuldades são algo mais transitórias, são algo pontuais, né? A gente enfrentou muitas dificuldades, alunos com dificuldades escolares pós-pandemia, no retorno para as escolas. Isso não quer dizer que era, né, um transtorno do neurodesenvolvimento, um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, eram dificuldades atencionais, então é importante a gente diferenciar isso também. Então, esses alunos que têm dificuldades pontuais também podem ser assistidos ali por esse olhar mais individualizado, tá? Mas sim, a gente tem um currículo, né? As autoras vão ressaltando que a gente tem um currículo muitas vezes muito fechado, engessado e planejamentos muito homogêneos. E esses conteúdos que são engessados muitas vezes fazem um currículo muito inflexível. Então, o nosso desafio como professor especializado é então pensar nesse currículo que é mais maleável, que é mais flexível e mais individualizado também. O que é importante a gente lembrar, voltando aqui o slide, além desse contexto do currículo, que o currículo é uma construção sociocultural, tá? O que eu quero dizer com isso? Que ao longo
dos tempos, ele vai se alterando. Então, o que a gente entende de currículo hoje é um currículo deste momento histórico, tá? E pensando nisso, se ele é algo que é construído, ele também pode ser pensado para o nosso aluno, esse aluno que também vem se alterando ao longo dos tempos, né? Então, o que a gente tem que entender é que estudantes não aprendem do mesmo jeito, não aprendem da mesma forma, nem no mesmo tempo. Então, cabe a nós, né, pensarmos em um currículo que é construído a partir, então, dessa realidade do aluno, nessa realidade do seu desenvolvimento, tá? Essa discussão de currículo, ela é uma discussão que a gente está sempre atualizando. Por exemplo, hoje a gente fala muito de um currículo universal de aprendizado, né? Na quarta aula a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, mas é um currículo que vai favorecer aos alunos, por exemplo, que aprendem mais visualmente, que aprendem mais auditivamente, que aprendem mais sinestesicamente, ou aprendem mais no processo de leitura e de escrita. Tá? Então, assim, eu até deixei esse quadro, diagrama para vocês, da teoria de Vark, porque eu acho muito importante a gente pensar quais estímulos a gente está ofertando para o nosso aluno no processo de ensino-aprendizagem. Olha, eu trago mais materiais escritos, olha, eu trago bastante experiências para o aluno, contato físico, né, com o conteúdo ali, olha, eu trago mais explicações músicas, explicações auditivas, mapas mentais. Então, cada um desses estímulos vai favorecer a um tipo de aluno com estilo de aprendizagem. Então, a teoria de Vark fala que a gente, enquanto docente, tem que entender também qual que é o nosso estilo de aprendizado. Por exemplo, eu sou uma pessoa que aprendo muito sinestesicamente e leitura escrita. Então, eu sou uma pessoa que eu preciso ler o texto, escrever, depois releio, né? Então, eu tenho esse movimento. Não sou uma pessoa que aprendo muito auditivamente. Então, isso vai fazendo com que eu me organize melhor nos estudos de forma de leitura escrita. Mas o meu aluno, muitas vezes, e a gente lida com o público, né? Por exemplo, os alunos dentro do espectro do autismo, a gente lida com alunos que são mais visuais, são mais auditivos, né? A gente tem alunos que não escrevem, mas que falam cenas de livros, de filmes, né? Então percebam que memória auditiva esse aluno tem, essa memória visual que o aluno tem. Então é importante a gente entender qual é o estímulo de aprendizado que esse aluno recebe melhor. Né? E muitas vezes é esse nosso olhar de especialista que vai indicar para o professor da sala de aula esse recurso, né? O currículo, também a gente fala que ele é um instrumento para a inclusão. A inclusão não é só dar acesso para o aluno ali na sala, na escola, né? É você pensar em um currículo acessível, né? A gente não está falando mais de acesso físico. Isso a gente falava lá na década de 90, né? Hoje a gente fala de acesso a um currículo acessível, de fato, né? Flexível, um currículo que permita que o aluno participe da programação comum curricular, mas de forma adaptada, tá? Então, o que a gente entende como esse currículo adaptado? Um conjunto, então, de objetivos, de conteúdos, de avaliações, estratégias ajustadas ao aluno. Um currículo adaptado, então, é a compreensão que permite a gente, né, entender dentro do conteúdo que está sendo trabalhado com a turma, o que o nosso aluno, então, vai se aprender, vai assimilar desse conteúdo, tá? No texto que está de referência para vocês, os autores falam, né? A gente tem níveis de adaptações curriculares, né? E esses 3 níveis devem estar interligados. Então, eu, como docente, eu posso fazer uma adaptação curricular? Eu posso, mas isso deve estar presente. Esse trabalho deve estar presente no currículo da minha turma, no plano de aula ser adaptado ou no plano de ensino individualizado desse aluno, e também lá no PPP da escola. Então, é um princípio organizador. A adaptação curricular é um princípio de gestão. Adaptação e inclusão é um princípio, é uma orientação que deve estar desde do macro, que é o PPP, ao currículo, ao plano de aula, ao PEI desse aluno, tá? Então,
a necessidade de estarem interligados e dialogar entre si, tá? Então, de fato, o que seria, né, essas adaptações curriculares? As adaptações curriculares são estratégias de um planejamento, estratégias para uma atuação docente mais individualizada, né? Dentro das adaptações curriculares, a gente vai falar de flexibilização, adaptação de material, atividades voltadas ao aluno, individualizadas de forma geral, tá? E aí vocês podem me perguntar, né? Ah, Aline, então a adaptação, ela é um direito do aluno? Sim, né? A gente já tem muitas legislações que falam sobre esse direito, tá? Então, eu preciso fazer adaptações? Sim, né? Mas todos os alunos vão precisar? Depende, né? Depende muito do aluno, do seu desenvolvimento, como ele, o ponto de partida dele, qual é o meu ponto de chegada também, tá? Então, a adaptação é a gente permitir que ele tenha acesso, permanência e aprendizado na sala de aula. Falando em legislações, a gente tem algumas já que falam, que versam sobre esse direito. Desde a Constituição Federal, lá no artigo 211, que fala que garante o atendimento especializado, né? Na lei brasileira, ali de 2015, que fala que o ensino, então, deve ser acessível, né? Com adaptações e recursos apropriados. A lei de 96 também já vai falando sobre o dever da escola, a política nacional, que vai falando sobre a eliminação de barreiras para o aprendizado, tá? E a gente tem também, dentro dessas adaptações, dois tipos, né, de classificação, tá? Essas classificações a gente coloca como de grande e pequeno porte. O autor do texto, ele usa adaptações significativas e não significativas. O que isso quer dizer? As adaptações não significativas são aquelas que não quer dizer que não são significativas para o aluno, ao contrário, são muito significativas para o aluno, né? Mas elas não significativas, pois elas não alteram tanto o plano curricular da instituição como um todo, tá? Então, por isso a gente fala que é uma adaptação de pequeno porte. Essa adaptação de pequeno porte, ela é mais de incumbência do docente mesmo, do professor, porque são pequenas estruturações que o professor pode fazer em sala de aula, como escolher ampliar um objetivo ou eliminar alguns conteúdos, entrar com uma metodologia diferenciada, aumentar o tempo de realização da atividade. Então, são adaptações de cunho do docente, responsabilidade do docente, mas elas não alteram os objetivos e os conteúdos centrais, né, do que está sendo trabalhado com a turma de forma geral. Já as adaptações significativas, que eu prefiro usar de grande porte, né, elas requerem mais decisões burocráticas, decisões coletivas. Por quê? Porque são adaptações que devem estar lá no projeto político-pedagógico, são as adaptações que a gente vai pensar em uma mudança de currículo, uma mudança de série, idade, uma adaptação de espaço físico. Veja só, uma rampa, um piso tátil, é uma adaptação de grande porte, porque isso não depende só do docente, né? Agora, uma mudança de série, às vezes os nossos alunos aí com altas habilidades, a gente vai fazer, né? Vai fazer que ele vá para a turma ascendente, né? Isso deve estar previsto, então, no plano de ensino dele, porque é uma adaptação de grande porte, né? Porque a gente vai mudar os conteúdos de série e idade. Então, adaptações de grande porte requerem decisões mais grandiosas, mais coletivas. A adaptação de pequeno porte está mais ali no contexto de sala de aula, do contexto do docente, tá? Aí a gente tem alguns tipos, né, de adaptação de pequeno porte que eu queria trazer para vocês, que eu acho muito importante a gente ter esse feeling como especialistas mesmo da área. As adaptações, elas podem ser de conteúdo. Então, por exemplo, quando eu seleciono um conteúdo ou priorizo um conteúdo, às vezes a professora tem ali 5 conteúdos para trabalhar com o aluno, mas o meu aluno DI, eu vou favorecer, né, eu vou fazer uma adaptação de conteúdo e vou escolher 3.
né? Então, isso é uma adaptação de conteúdo, pois eu vou priorizar os conteúdos primários daquela disciplina, tá? Uma adaptação de metodologia, né? A metodologia é quando eu insiro uma tecnologia assistiva, uma comunicação alternativa, quando eu coloco, por exemplo, a inserção de um método fônico. Então, eu vou mudando uma metodologia, eu vou trazendo elementos, por exemplo, das boquinhas para trabalhar a alfabetização. Então, perceba que eu estou alterando uma metodologia, estou enriquecendo a minha metodologia para atingir aquele aluno. A adaptação de avaliação, essa é bem, né, polêmica nas escolas, as adaptações de avaliação. Elas requerem, então, adaptações ali no processo avaliativo, às vezes um tempo adicional, né, junto com uma adaptação de tempo. Às vezes a gente opta, né, por avaliações mais orais, mais objetivas. Uma avaliação, vou fazer uma adaptação de avaliação. Ao invés de fazer uma prova escrita, né, que é a mais convencional, esse aluno vai produzir, então, um mapa mental. Isso é um tipo de adaptação, né, de processo avaliativo, tá? E as adaptações de avaliações, gente, elas são super necessárias. Isso é um direito do nosso aluno também. Então, o aluno TDAH, o aluno com dislexia, muitas vezes eles preferem ali adaptações preferem, a gente fala preferem, mas é no nível de responder melhor aos estímulos mais auditivos, né? O aluno com dislexia, então ele prefere avaliações mais orais. Então, isso é um direito do aluno e nós, como especialistas, devemos, então, ter esse olhar mais individualizado. A adaptação de espaço, né? O que eu estou dizendo de espaço? Às vezes um ajuste ali no ambiente, às vezes eu sempre falo, às vezes a gente chega nas escolas e as salas de aulas estão muito coloridas, com muitos cartazes, né? As professoras têm muito cuidado, né? Um carinho muito grande em produzir esses materiais, mas muitas vezes esses materiais em excesso acaba dando uma sobrecarga sensorial para a criança. Então é necessário a gente fazer uma adaptação do espaço, uma iluminação adequada, uma acústica mais adequada para aquela sala de aula, né? Então, adaptação de espaço. Adaptação de tempo também, flexibilizações de tempo, pausas estratégicas, organização de uma rotina, por exemplo, visual, com algumas pausas previstas. Essa é uma adaptação de tempo também importante, muitas vezes para os alunos os alunos autistas, né, precisam bastante dessas pausas estratégicas para que eles consigam se regular o seu nível de energia, no caso dos alunos com TDAH, então, isso a legislação prevê e é um tipo de adaptação, tá? E a adaptação de recursos e materiais. Então, quando eu trago, por exemplo, um aluno, para o aluno fazer um registro, né, por meio das tecnologias, do computador, quando eu trago a comunicação alternativa, quando eu uso audiolivros, essa é uma adaptação de recursos, tá? Então, uma coisa que eu coloquei material em PDF, não em foto, quando a gente trabalha com alunos, por exemplo, com baixa visão ou cegueira, né? É importante a gente trabalhar com materiais em PDF, ou ao invés de foto do material, porque o PDF, o material, os leitores fazem a leitura, os recursos de leitura de softwares fazem a leitura. Agora, quando é foto, o recurso não faz. Isso dificulta muito o acesso do aluno ao conhecimento, tá? Então, assim, só para a gente, né, fazer uma dinâmica, quando a gente pensa, então, em algumas avaliações, vamos só pensar pequenos ou grande porte, né? Quando eu falo que eu vou fazer uma prova oral, ao invés de uma avaliação escrita para um aluno com dislexia, eu estou fazendo uma adaptação de pequeno porte, porque veja só, é uma adaptação de avaliação, né? Mais tempo para a realização das tarefas e o uso do computador, né? Adaptação de tempo, pequeno porte. Agora, quando eu preciso fazer a eliminação de um conteúdo muito essencial, adaptar muito aquele currículo ao ponto de alterar série e idade, isso é uma adaptação de grande porte, tá? Então, quando eu tenho que trazer atividades de anos anteriores ou posteriores para aquele ano que o aluno está, é uma adaptação de grande porte.
Aí vocês podem perguntar, Aline, eu já escutei adaptação curricular, eu já escutei adequação curricular, flexibilização curriculares, né? Qual que é, né, a diferença entre elas? Então, só a nível de informação mesmo, a adaptação e a adequação curricular, elas são praticamente vistas como sinônimos, né? Porque são vistas como um processo de adaptação do currículo para o nível de aprendizado do aluno, né? Como uma resposta educacional que a instituição dá, mostrando que ela está, né, olhando para as individualidades desse aluno. Então, essa adaptação, né, adaptação curricular, ela é um termo que é mais utilizado nas legislações mais atuais, tá? Então, nós principais legislações, como aquela que a gente estudou, A4 2009, né, que foi nossa primeira aula, o termo utilizado é adaptação curricular, tá? A adequação curricular a gente vê em alguns documentos anteriores à política nacional também, tá? Não é que está errada, não está errada usar adequação curricular, tá? É mesmo uma questão de escolha. Quando eu penso em adaptação curricular, eu penso em um currículo que se transforma para atender esse aluno. Quando eu penso em adequação curricular, eu penso em um currículo que se adequa, que se encaixa ao aluno. Então, são termos que você, como especialista, vai poder escolher. Eu acabo usando mais o termo de adaptação curricular, porque ele está mais em consonância com as atuais políticas públicas, tá? E a flexibilização curricular é todo esse trabalho que a gente está falando aqui. É a visão mais macro, né, do processo de adaptação. Então, a flexibilização é quando eu penso num currículo mais aberto e acessível para a diversidade, tá? E aí, a flexibilização curricular, então, está acima da adaptação curricular, porém, estão em consonância, né? Quando eu penso em uma adaptação curricular, eu penso em uma adaptação de conteúdo, adaptação de tempo, adaptação de espaço, tá bom? Então, as autoras trazem no texto, né, uma reflexão que muitas vezes a questão da adaptação, da inclusão, ela não está propriamente na ferramenta, no processo jurídico, né, nas leis que subsidiam essas adaptações, esse trabalho individualizado. Muitas vezes ela está na execução desse processo. O desafio maior é colocar as leis em prática, né? Então, porque desde ali da LDB de 96 já fala, quando necessário, serviços de apoio especializados na escola regular. Então, veja que não é uma opção, né? Desde 96 o aluno já tem essa previsão dessa adaptação, tá? Mas a execução dela é o maior desafio. Então, quando a gente pensa em inclusão, princípios de uma escola inclusiva, né? A gente vai pensar que a inclusão é um direito. A educação é um dever, né? A gente deve, então, discriminar positivamente o que ele está dizendo, a gente deve olhar para as potencialidades desse aluno. A inclusão, o princípio da inclusão é você pensar em um trabalho coletivo, pensar em metodologias multidisciplinares, é um trabalho, então, que a gente fala que é de transformação e renovação mesmo do processo escolar, né? É você olhar para as singularidades desse aluno e pensar como que a escola pode atuar, então, na humanização desses nossos alunos, nossos sujeitos, tá? Então, finalizando, né, esse momento, né, eu acho que é importante a gente entender que a adaptação curricular, ela é um direito e é uma estratégia, então, de equidade, lembra que na outra aula a gente já falou sobre isso, igualdade e equidade, então, é uma forma que a gente oferta para o nosso aluno suporte para que ele ascenda aos conteúdos escolares. A adaptação, né, e a educação inclusiva, então, prevê, sim, planejamento, flexibilidade e trabalho colaborativo. Quando a gente fala em adaptação, a gente não está falando de um currículo novo, a gente está falando de ajustes pedagógicos, tá? E, então, lá na Resolução 4 de 2009, já é falado, então, que é o professor do AEE que deve, então, articular com os demais profissionais da escola para a construção, então, dessas propostas pedagógicas inclusivas, tá? Então, por isso que eu gostaria de trazer esse momento para vocês,
justamente para a gente retomar a nossa importância enquanto, né, profissional dentro das escolas, porque cabe a nós, muitas vezes, esse olhar individualizado para as necessidades educacionais dos nossos alunos, tá bom? Então, na próxima aula, a gente vai falar um pouquinho sobre como colocar todas essas adaptações, como registrar isso, né? Que é o plano de ensino individualizado, o plano de aula individualizado. Então, até a próxima aula, pessoal.